Olá, alunos do sexto ano, professora Tina Brandão mais uma vez com vocês, falando sobre língua portuguesa. E no vídeo de hoje nós vamos ver os tempos e modos verbais. Peguem caderno, caneta e vamos anotar. Tempos e modos verbais. O verbo pode se flexionar de 4 maneiras: pessoa, número, tempo e modo. É a classe mais rica em variações de forma ou acidentes gramaticais. Através de um morfema, chamado desinência modo temporal, são marcados o tempo e o modo de um verbo. A gente vai ver mais à frente detalhes e exemplos sobre esses tempos e modos verbais. Modo verbal caracteriza as várias maneiras como podemos utilizar o verbo, dependendo do significado que pretendemos dar a ele. São 3 os modos verbais: indicativo, subjuntivo e imperativo. Hoje nós vamos conhecer cada um deles. Primeiro vamos falar um pouquinho sobre os verbos. Nós temos os verbos regulares, o nome já diz, regular. Aquele verbo que ele não apresenta modificação no radical, quando conjugado. Lembrando que os verbos eles são divididos em primeira, segunda e terceira conjugação. Os verbos da primeira conjugação são os verbos terminados em ar, ar. Os verbos da segunda conjugação são aqueles terminados em er. E os verbos da terceira conjugação são os verbos terminados em ir. Se eu tenho um verbo que não é conjugado, eu digo que esses verbos estão no infinitivo. Então, esses são os verbos regulares, que não apresentam alteração, eles não apresentam alteração no radical. Por exemplo, o verbo amar. O verbo amar, quando ele é conjugado, não altera as 3 primeiras letras. Não altera de um para o outro, de uma pessoa para outra. Exemplo: eu amo, tu amas, ele ama. Nós amamos, vós amais, eles amam. Observaram? As primeiras letras, o radical, a base do verbo, ela não mudou. Eu mudei de pessoa, mas a base do verbo não mudou. O que mudou foram apenas as desinências. Esses são os verbos regulares. Os verbos irregulares, como o próprio nome já diz, são aqueles verbos que mudam. Eles não mantêm o radical. Conforme são conjugados, eles vão mudando. Muda toda a estrutura. Por exemplo, o verbo ir. Olha só a mudança. Eu vou, tu vais, ele vai. Nós vamos, vós ides, eles vão. Observaram a diferença do verbo amar para o verbo ir? Agora vamos estudar os modos verbais. Eu tenho uma tabela e nós temos modos verbais, a característica desse modo e o exemplo desse modo. O primeiro modo verbal é o modo indicativo. É o modo mais usado, o indicativo. O modo indicativo, ele indica certeza, uma realidade. Exemplo: João sempre estuda. Indica certeza. O modo subjuntivo, ele vai indicar dúvida ou possibilidade. Olha só a diferença. Talvez João estude amanhã. Talvez. Eu não tenho certeza se o João vai estudar amanhã. Talvez ele estude. Olha a diferença do outro. João sempre estuda. Tenho certeza. Talvez João estude. Estou com dúvida. Não sei se ele estuda. E o terceiro é o modo imperativo. Indica uma ordem, um pedido. Estuda agora, João. Olha só, estou dando uma ordem ao João. Estuda agora, João. Então, esses são os 3 modos verbais: indicativo, subjuntivo e o imperativo. Anotem. Agora, falando um pouquinho sobre os tempos verbais. O que é um tempo verbal? É o momento em que se passa a ação. Está dividido em passado, presente
e futuro. Observem o verbo escrever da segunda conjugação. A Ana escreveu um texto. A Ana escreveu um texto, uma ação passada. A Ana escreve um texto. Está acontecendo agora. Ela está escrevendo. Ana escreve um texto. Futuro. A Ana escreverá um texto. Uma ação futura, ainda vai acontecer. Então, eu tenho passado, uma ação que já aconteceu, o presente, uma ação que está acontecendo, e o futuro, uma ação que irá acontecer. Desses 3 tempos verbais, eu vou ter uma subdivisão, que nós vamos ver a seguir. O modo indicativo, olha só como ele se divide. Ele se divide em presente, ele se divide em pretérito e ele se divide em futuro. Quando eu falo pretérito, é o mesmo que eu estar falando passado, tá? Então, presente, o pretérito ele vai ter 3 divisões e o futuro vai ter 2 divisões. O pretérito ele vai se dividir em pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito e pretérito perfeito. Logo mais iremos saber diferenciar cada um deles. E o futuro se divide em 2 partes. Futuro do presente e futuro do pretérito. Nós também iremos estudar cada um deles. Esse é o modo indicativo. No modo subjuntivo, nós temos menos subdivisões. Olha só, no subjuntivo eu vou ter presente, pretérito e futuro. E no imperativo eu vou ter menos ainda. Olha só, 2 divisões. Imperativo negativo e imperativo afirmativo. Nós temos uma tabela em amarelo na tela. Uma tabela com o verbo cantar. O verbo cantar no indicativo. Presente, conjugando o verbo cantar no presente do indicativo. Eu canto, tu cantas, ele canta. Nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Observem que o radical não muda. Olha só, a base da palavra não muda. Por isso ele é um verbo regular. Cante, 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 cante. Todos eles, tá? Então, o radical, que é a base do verbo, ele não muda. Presente. Observem que a desinência, os verbos no presente, eles terminam com vogal. Dá uma olhada. Com exceção da terceira pessoa do plural, tá? Pretérito perfeito. Pretérito perfeito. Por que é pretérito perfeito? Porque é uma ação que foi concluída no passado. Foi feita apenas uma vez. Foi realizada, foi concluída. Eu cantei. Tu cantaste, ele cantou. Nós cantamos, vós cantastes, eles cantaram. Olha só, eu cantei. Só uma vez. Cantei lá atrás, no passado, um dia na festinha da escola eu cantei. Lá na festinha, uma festinha de Páscoa da escola, eu cantei uma música gospel. Foi só uma vez que a professora me chamou. Por isso é pretérito perfeito, porque só aconteceu uma vez. Já no pretérito imperfeito, continua sendo uma ação passada, mas é uma ação que acontecia regularmente. Não aconteceu só uma vez, aconteceu várias vezes. Eu cantava na festinha de Páscoa, ou seja, eu cantei uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Todas as vezes que a professora me chamava para cantar na festinha de Páscoa, eu ia lá e cantava. Então, é um pretérito imperfeito. Por quê? Porque ele não começou e foi concluído lá no passado. Ele teve repetições. Por isso, ele é imperfeito, certo? Outra observação. Quando você olhar para o verbo no pretérito imperfeito, observe a desinência. Olha só, eu tenho radical cante,
certo? Eu vou ter a vogal temática e eu vou ter a desinência. Olha só, que indica tempo. Vá. Observem, olha só, primeira, segunda e terceira pessoa, todos eles terminam com vá. Cantar, vá. Cantar, vás. Cantar, vá. No plural, nós temos ela um pouquinho mais deslocada. Cantávamos, cantáveis, cantavam. Todas elas apresentam a mesma estrutura, praticamente, certo? Então, só retornando aí, o pretérito perfeito é uma ação que aconteceu no passado e terminou no passado. Pretérito imperfeito, uma ação que aconteceu no passado, mas ela era regular. Ela não foi perfeita, ela é imperfeita. E o pretérito mais que perfeito? Olha só como muda. Eu cantara, tu cantaras, ele cantara. Nós cantáramos, vós cantareis, eles cantaram. Então, no pretérito mais que perfeito, indica uma ação que aconteceu antes de outra ação. Calma, eu vou dar o exemplo e vocês irão entender perfeitamente. Eu uso no dia a dia, as pessoas usam muito o pretérito mais que perfeito. Mas não dessa forma. A forma que está escrita aí, ela é usada mais nos livros, mais em situações formais. O pretérito mais que perfeito usado no cotidiano, ele usa um verbo auxiliar. Olha só esse exemplo. Quando a mãe veio buscar o filho na escola, a professora já tinha ligado para ela. Quando a mãe veio buscar o filho na escola, a professora já tinha ligado para ela. Ou seja, aconteceram duas ações, perceberam? Aconteceram duas ações. E se eu transformasse essa frase de uma maneira mais formal? Ficaria assim: a professora ligara para a mãe buscar o filho. Observaram? Então, é uma ação uma ação passada que ocorre após outra ação também passada. Certo? Futuro do presente. Observem que a terminação do cantara, olha só a terminação. Ra, primeiro terminou com orá, o segundo com orá, o terceiro com orá. E temos ra em todos eles. Ou a variante re. Certo? Então, olha só, é uma dica. Enquanto o pretérito imperfeito tem o vá na terminação, o pretérito mais que perfeito tem o ra. Tá? Futuro do presente. Eu cantarei, tu cantarás, ele cantará. Futuro do presente. Futuro eu sei que é uma ação que ainda vai acontecer, certo? Certo. Mas por que eu tenho futuro do presente e futuro do pretérito? Vamos ver? Futuro do presente. O futuro do presente indica certeza de algo que aconteceu, que irá acontecer. Indica certeza de algo que irá acontecer. Eu cantarei. Tenho certeza, eu cantarei. Eu cantarei na festa da escola. Olha a diferença para o futuro do pretérito. O futuro do pretérito, ele não indica certeza. Ele indica o quê? Uma possibilidade, uma condição. Uma condição. Eu cantaria na festa da escola se a professora me chamasse. Eu cantaria na festa da escola se a professora me chamasse. Olha só a diferença. Futuro do presente. Eu cantarei na festa da escola. Futuro do pretérito. Eu cantaria na festa da escola se a professora me chamasse. Então, indica uma ação. Espero que vocês tenham entendido direitinho. Copiem a tabelinha dos verbos para estudar. Outros verbos e suas conjugações. Olha só. Verbo ter. Quando eu tiver. Verbo haver. Quando eu houver. Verbo ser. Quando eu for. Verbo estar. Quando eu estiver. Quando tu estiveres. Tá? Então, essas são as outras formas de verbo. Da conjugação verbal. O verbo ter, o verbo haver, o verbo ser e o verbo estar. Eles têm conjugações peculiares, conjugações diferentes.
O imperativo afirmativo e imperativo negativo. Sabemos que o imperativo, ele indica ordem, certo? Canta, cante, cantemos, cantais. E como é que ele é conjugado? Canta tu, canta você, cantemos nós. Ele não é conjugado como o indicativo, tu canta, ou tu cantas. Canta tu, canta você, cantemos nós. Quando esse verbo ele está no sentido negativo, olha só como ele fica. Não cantes tu, não cante você, não cantemos nós. Mesmo assim, indica ordem. Os dois indicam ordem. Fiquem atentos para não confundir aí os modos. Modo indicativo, modo imperativo e modo subjuntivo. Use, compre, beba, coma, prove. O que eles pensam que nós somos? E o que nós somos? Aí eu tenho uma tirinha da Mafalda, observem, a tirinha da Mafalda. Ela está usando aí, está fazendo uma reflexão a respeito do uso do imperativo. E aí eu tenho para vocês um exercício no uso dos verbos, tá? Vamos falar um pouquinho do subjuntivo, um pouquinho mais do subjuntivo? Olha só, o subjuntivo. O verbo ter, o verbo haver, o verbo ser e o verbo estar. O subjuntivo, ele indica que não há uma certeza no que eu estou falando. Ele indica uma hipótese, uma dúvida, certo? Quando eu tiver, quando tu tiveres, quando ele tiver, quando eu estiver, quando eu for. Então, esses verbos, todos eles indicam dúvida, certo? Mais uma vez a tirinha da Mafalda, para vocês lerem e refletirem sobre, tá? O que a Mafalda está mexendo aí? O que ela está desligando? Ela está desligando a televisão, tá? E logo acima tem os verbos no uso imperativo, os verbos que indicam ordem. Façam o exercício e bons estudos.